boa noite. Eu quero falar hoje sobre Evangelho maiúsculo, Evangelho minúsculo e Evangelhos minúsculo plural. Antes eu queria ler um texto de Paulo que vai falar do Evangelho, e ali Paulo sublinha algumas coisas importantes que a partir dali nós podemos tratar dessa tridimensão conceitual de evangelhos a partir do processo histórico temporal em que esse mesmo evangelho, que surge ali em Cristo Jesus e depois é propagado por sua comunidade espiritual no poder executivo do Espírito Santo. Então esse evangelho entrando na história, inaugurado em Pentecostes e se desenvolvendo no processo histórico até nossos tempos, ele com certeza sofreu vários processos de mutação, de distorções e deturpações que justificam então essa abordagem triádica que é preciso ser bem compreendida. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, Paulo diz assim, versículo 16 e 17: Porque não me envergonho do Evangelho, porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bem, é importante dizer que esse texto mexeu com as concepções teológicas de Martinho Lutero em relação à justiça de Deus e o próprio Evangelho. E ao longo do tempo, de fato, o livro de Romanos tem influenciado grandes nomes da história da igreja e trazendo efeitos e circunstâncias extremamente benéficas para a própria igreja e seu escoimento do ponto de vista de sua pureza ou santidade. Bem, eu quero então tratar a partir daqui dessa ideia do evangelho e evangelhos. Bem, quando eu falo de evangelho maiúsculo, eu estou falando então de uma determinação teodramática focada na Trindade, que decidiu projetar um plano que redimisse a humanidade caída. Esse evangelho é então o desarrolar do plano trinitário. É esse plano ganhando contornos histórico-temporal. Nesse plano, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, assumiria a natureza humana como mediador e substituto e ofertaria a sua vida como sacrifício em lugar dos pecadores. Por isso que é expiação vicária. Essa entrega de Jesus seria recebida por Deus como a quitação do impagável débito da raça humana. A ressurreição de Cristo é o emblema, a realidade indisputável de que efetivamente a transação, o sacrifício for aceito
e efetivamente os pecadores redimidos. Essa entrega de Cristo se dá exclusivamente por um ato generoso, incondicional, baseado no beneplácito divino e que é recebido por fé e fé doada por Deus. A justiça divina, então, vem através da aderência, da confiança na bondade de Deus, na generosidade de Deus e do favor de Deus direcionado a nós. Essa é a definição de Calvino, quando ele vai falar de fé, diz que essa firme e inabalável confiança de que Deus nos é propício. Aí aquela expressão teológica do Christus pro me, né? Cristo para mim. E essa entrega de Jesus graciosa, recebida pela fé, ela é uma boa notícia. Isso é evangelho, com E maiúsculo. Que pecadores são salvos por graça, não baseados em seus méritos, porque então seria um desevangelho, seria uma péssima notícia. Se nossa salvação dependesse de nossos méritos, como muitas religiões apregoam por aí, de fato não seríamos salvos, porque o nosso mérito é frágil, não temos mérito diante de Deus, porque tem um elemento chamado pecado, ou alienação, ou qualquer outro conceito que queiram trazer, má escolha, né, ou uma deficiência ôntica, uma deficiência ontológica. O fato é que nós, e ninguém precisa ler na Bíblia os mandamos éticos, tanto do Velho como em Jesus Cristo, porque Jesus nos dá todo um conjunto ético muito mais exigente que o Decálogo, por exemplo, que o Velho Testamento. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós, seres tão propensos e tendentes a egolatria e cosmolatria, e Cristo vai dizer que você precisa perdoar, que é um mandamento mais difícil do que esse. Então, nenhum justo há, dizia Paulo, nenhum sequer, e aí é por isso que o Evangelho é o poder, isso é o único poder real, o dinamis, a dinamite divina, para mudar realmente a nossa vida. Esse Evangelho, essa boa notícia, Evangelion, essa mensagem de anjos, Malak, né, essa mensagem de anjos para as nossas vidas, esse Evangelho é necessário e poderoso. Pode fazer e fez ao longo do tempo e fará, continuará fazendo transformações matriciais profundas na alma, na cidadela de onde tudo acontece, lá no nosso coração, coisa que nada pode fazer, nenhum agenciamento pode tem o impacto e a penetração que o Evangelho tem na alma, na existência humana, e a capacidade de redefini-la, repactuá-la. Bom, mas aí lembre-se que eu disse Evangelho, Evangelho, Evangelhos. Aí nós temos o Evangelho com E minúsculo, que foram algumas distorções, algumas apresentações que tentaram receber e estar no lugar do Evangelho de Jesus. Por exemplo, Paulo vai tratar desse Evangelho minúsculo lá nos Gálatas, quando ele vai dizer para os Gálatas que eles de fato estavam buscando e aderindo a um outro evangelho. Esse aí não é evangelho maiúsculo, é um evangelho minúsculo. Nós temos esses evangelhos minúsculos também. Não só foram os Gálatas que se ofuscaram com a luz fosca, com a luz enganadora, sedutora de um evangelho minúsculo, mas de
de muito atrativo ideológico e retórico, né? Porque uma das coisas que faz esse evangelho minúsculo ser atrativo é o seu poder ideológico e o seu poder retórico, né? O uso da filosofia da linguagem, da dinâmica da linguagem, que afeta sobretudo a emoção humana. Isso fez com que esses evangelhos, por exemplo, o evangelho da prosperidade, o evangelho da libertação, e aí vamos falar de vários evangelhos e várias versões de evangelhos que estão aí, por aí, né? Esse evangelho que Paulo denuncia como outro evangelho, e que nós temos visto por aí essa distorção, essa deformação do evangelho, ou essa mistura, essa alquimia de partes do evangelho de Jesus matizadas com várias realidades distintas e até contrapontuais e contraditórias. Esse tipo de evangelho alquímico, esse tipo de evangelho polarizado e fragmentado, ele tem enganado muitas pessoas, enganará muitos. E hoje em dia ele tem feito muito isso. Quantas igrejas e templos estão lotados de pessoas, de seguidores que responderam não ao evangelho maiúsculo de Jesus Cristo, registrado no texto divino canônico, inspirado pelo Espírito, mas sim a esse evangelho minúsculo, distorcido, atrativo, né, porque lida com versões barateadas da verdade, e há uma correspondência entre esse evangelho e essa relativização da verdade, essa diminuição do apelo e da determinação que a verdade precisa ter nas nossas posições éticas e nas nossas ações e dentro do ethos que a gente realmente se agrega. Então, a verdade tem um peso muito grande, e a sua relativização gerou também, é claro e evidente, esse tipo de pequeno evangelho que nós vemos por aí. Gálatas 1:6, Paulo vai dizer: estou chocado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. Quer dizer, a versão King James faz uma coisa fantástica. Quando ele fala seguir outro evangelho, ele coloca esse evangelho minúsculo, né? E que na verdade o evangelho maiúsculo, isso mesmo, com certeza. O que na verdade não é o evangelho. Ele fala, esse evangelho não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Então, desde lá já havia essa corrupção do evangelho de Cristo. Porque o evangelho é Cristo salvando pecadores. No advento de Cristo, não foi assim que o evangelista Mateus disse? Que ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Essa é a ênfase do pecado, do evangelho, a salvação. E quantas pessoas estão dentro das igrejas perdidas, perdidinho da Silva, como dizem, né? Então o evangelho é a boa notícia do amor de Deus, que perdoa os nossos pecados, qualquer outra corrupção. E aí hoje em dia as pessoas não estão mais preocupadas com o pecado, com o seu pecado, mas estão preocupadas se não estão ou não prosperando, se estão ou não tendo saúde plena, e aí vai, é o evangelho da vida plena, esses evangelhos, tá? Esse evangelho minúsculo. E o evangelho minúsculo e plural, pastor, você vai dizer, reverendo, como é que é isso aí? Bom, aí já não é mais uma distorção, do evangelho, uma apresentação de um replicante
de uma versão malbaratada. Não. Aí já é uma questão hermenêutico-existencial. É como eu interpreto o Evangelho de Jesus e o vivo na minha existência. Aí, nesse sentido, nós temos várias versões e respostas ao Evangelho. Então, são esses evangelhos. Eu posso ter aderido e estar vivendo a minha versão particular do Evangelho. Quantos estão nas igrejas vivendo a sua versão particular de Evangelho? Ah, mas eu creio assim. E aí, novamente, aquele paralelo com a aletheia, a verdade, né? E o Evangelho minúsculo, ele tem a aletheia minúscula, a verdade, com V minúsculo. E o Evangelho plural e minúsculo, ele também se relaciona com a verdade plural e minúscula, relativizada. E a pós-modernidade é essa era da relativização, da dualidade extrema do conceito de verdade. Não existem mais verdades na pós-modernidade, sobretudo mais verdades. Você vai falar com alguma pessoa e diz, não, mas isso é a sua visão, a minha visão é outra. Ou seja, aí Derrida vai dizer que tudo é hermenêutica, né? Tudo é interpretação. Não existem verdades, realidades, tudo é interpretação. E aí, se a gente for pelo viés da mecânica quântica, da física quântica, vai se dizer que você, olhando, altera a realidade, porque a realidade ela não existe, ela é voltada para... Existem as realidades, os multiversos, as realidades e as multiverdades. Pô, mas Paulo disse que existe só um evangelho, pelo menos o maiúsculo, aquele que salva realmente pecadores. E salvar pecadores quer dizer salvar a sua vida na existência para a existência. É salvar a sua vida nas relações para relações. O evangelho que não muda seu coração, que não faz você repensar, que não faz você rever padrões. Evangelho que não faz você enxergar que não é melhor do que ninguém. Evangelho que não faz você entender que a única forma de você estar caminhando rumo ao encontro com Deus, debaixo de uma promessa que lhe protege, isso tudo é fruto da graça incondicional de Deus. É fruto da misericórdia do Deus que é o Deus de toda a misericórdia. El Malel Hahami, o Deus de toda a misericórdia. Sem isso, de fato, não há como chegar. Não vai haver recurso nem combustível. Por isso que Paulo disse que o Evangelho traz a imortalidade. Na segunda carta a Timóteo, ele vai falar disso. Vamos dar uma olhada aqui, rapidinho. 2 Timóteo. Como é que Paulo vai dizer a partir do 9? Pois ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude das nossas obras. Obras aí é mérito, atualizando para nós dos nossos méritos, mas em função da sua própria determinação e graça, caris, Hashed, graça de Deus. Esta graça foi otorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. E nesses dias, aí você vai perceber a metafísica, né? E a realidade, né? O universal e o singular, o aspecto metafísico e empírico do Evangelho, porque vai dizer, e que, conjunção cai, né? E que nesses dias se manifestou. Aqui é fenomenologia pura. Aqui nós temos a conciliação que Kant não conseguiu fazer, de fato, a resolução da dualidade kântica, né? Ou seja, Paulo vai falar do númeno dos tempos eternos e do fenômeno. O Evangelho é fenomenologia, é palatável, experimentável, acontece na história e na nossa história. Louvado seja Deus por isso. E diz, e se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe mediante o quê? Esse Evangelho, a luz, a vida
e a imortalidade por intermédio do Evangelho maiúsculo. Não esse Evangelho minúsculo, essas versões distorcidas, essas versões degringolantes do Evangelho. Não o Evangelho minúsculo e plural, o seu Evangelho. Não é o seu Evangelho que lhe salva, é o Evangelho de Jesus. O que o Evangelho está fazendo em você? O Evangelho lhe transformou numa pessoa melhor, num líder melhor, num irmão melhor, num amigo melhor. Como é que você enxerga as pessoas e o mundo? Você enxerga o mundo como um lugar para lhe proporcionar prazer, bem-estar e realizar seus desejos? Ou você enxerga o mundo como a arena e o palco para a manifestação da sua vida como agente de transformação histórica e graciosa de Deus? Você é um líder que motiva seu rebanho a enxergar também assim? Você vê as pessoas como iguais, que precisam de generosidade, amor, acolhimento e graça? Ou você ainda olha as pessoas com uma lente preconceituosa? Você se vê acima das pessoas? Hoje tem muito líder que são super líderes, super pastores, se veem acima das pessoas, apontam o dedo e aí vai. Mas o Evangelho não faz nada disso. O Evangelho nos faz viver uma vida rebaixada, tapeiróis. Humildade é isso, tapeiróis, é ver mais baixo e reconhecer que se não fosse a generosidade divina aí de nós, então o que é que nos faz melhores do que as pessoas? Está faltando esse Evangelho de amor, esse Evangelho que não quer fazer a função de Deus. Cada um tem seu encontro particular com Deus, cada um vai ter a sua própria história com Deus, e nós não vamos alterar e interferir nisso. Então somente nós devemos ser apenas os canais para que o Evangelho chegue nessas pessoas.